E aí, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre o corpo humano. O corpo humano, gente, ele é como uma máquina que trabalha dia e noite sem parar para manter as nossas necessidades vitais, como digerir alimentos, obter oxigênio e excretar substâncias indesejadas. Costumamos dividir o corpo humano em 3 partes, gente: cabeça, tronco e membros. A cabeça ela é constituída pelo crânio e pela face. Nela encontramos os olhos, o nariz e a boca. Dentro do crânio nós temos o cérebro. Ele é o grande responsável pela nossa capacidade de pensar. É graças a ele que podemos coordenar diversas atividades, como andar, falar e nos equilibrar. O tronco, ele é composto pelo tórax e o abdômen. Dentro do tórax encontramos o coração e os pulmões. No abdômen encontramos os órgãos como o estômago, o fígado, o intestino e os rins. Os membros estão presos ao tronco e eles são classificados em superiores ou inferiores. Os membros superiores são formados pelos braços, os cotovelos, pelos antebraços, pelo pulso e pelas mãos. Os membros inferiores, eles são compostos de coxa, joelho, perna, tornozelo e pés. Agora nós vamos falar sobre as células. O corpo da maioria dos seres é formado por milhares de pequenas partes vivas, que são chamadas de células. As células, elas são estruturas que formam o nosso organismo. Há em uma pessoa, gente, milhares de células que desempenham várias funções. E elas são tão pequenas que nós não conseguimos vê-las a olho nu. Para isso, nós utilizamos um microscópio. Alguns seres vivos podem ser formados por uma célula e são chamados de unicelulares. E a exemplo das amebas e das bactérias. E existem aquelas que são formadas por várias células, que elas são chamadas de pluricelulares. A exemplo dos animais, das plantas, até a gente também. As células, gente, elas podem ser divididas em 2 tipos diferentes. Células eucarióticas, que são as células encontradas nos animais e nos vegetais, e as células procarióticas, que são os tipos de células das bactérias. Como vocês podem ver aí, são totalmente diferentes uma da outra. Lembrando que essas células, gente, elas só podem ser vistas através do microscópio, certo? As células eucarióticas, elas são bem maiores que as células procarióticas e apresentam uma estrutura mais organizada, enquanto os seres procarióticos são mais simples. Geralmente, as células elas são formadas por 3 partes: o núcleo, que é exatamente o que fica no meio, né, gente? A membrana plasmática e o citoplasma. O núcleo é a parte responsável pela reprodução da célula. A membrana plasmática, ele envolve e protege a célula. E o citoplasma, ele armazena as substâncias necessárias para a sobrevivência da célula. No núcleo, gente, das células existe o DNA, que é responsável pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos. É ele que define a nossa cor de pele, a cor dos olhos, dos cabelos e etc. Em nossas células, 50% do DNA é herdado do pai e outros 50% é da mãe. Por isso, os filhos possuem muitas das características dos seus genitores, no caso, do pai e da mãe. E agora nós vamos ver alguns tipos de células encontrados no corpo humano. As hemácias, que também são chamadas de glóbulos vermelhos, elas são as células que existem no sangue. E a principal função delas, gente, é transportar o gás oxigênio para todas as outras células do corpo. Também tem, gente, os glóbulos brancos. Essas células, elas também estão no sangue e elas têm a
tarefa de defender o organismo das infecções. Como você pode ver aí nessa imagem, né, nós temos aí um glóbulo branco atacando uma bactéria invasora. As células nervosas, que também podem ser chamadas de neurônios, elas são as células do sistema nervoso responsável pelas nossas sensações. Quando sentimos fome, sede, cheiro, som, dores e outras sensações, tudo isso acontece a partir de estímulos produzidos pelas células do nosso sistema nervoso. Gente, essa foi a nossa aula. Lembrando que toda essa explicação está no seu livro de ciências, tá certo? A partir da página 66. Então, você pode ler tudo de novo com calma. Você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser e fazer a sua atividade com a letra bem bonita e mandar a foto para mim, tá bom? E você já sabe, qualquer dúvida você pode me chamar no privado.